Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Bom dia para vocês. Vocês estão animados? Não, isso aí, essa animação aí, vocês estão dormindo, menina. Estão dormindo mais do que eu. Vocês estão animados? Glória a Deus. O pastor Bruno falou que a maioria que está aqui, né, são membros já da igreja, né? Não tem muitos visitantes, então a gente pode aumentar o nível da pregação, amém? Glória a Deus. Fiquei mais animada. Abra sua Bíblia em Hebreus 2. Nós vamos dar continuidade à palavra de ontem de primícias. Se você não veio por algum motivo que seja muito relevante, já que você é membro da igreja, que você assista a palavra. Estamos aí numa construção de entendimento sobre graça e verdade. E o nome da palavra, como é a continuação do culto de ontem de primícias, que é o culto que vai nortear todo o nosso mês de abril, que é Reformados na Graça e na Verdade para Edificar. Só que essa aqui é a parte 2. Ontem foi a parte 1. Essa é a parte 2. Hebreus 2, versículo 1, vai dizer: por isso que é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por isso é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco, Senhor, a tua igreja diante de ti, Senhor. Coloco, Senhor, cada vida que entrou por essas portas, meu Pai, que possamos nos render diante de ti essa manhã, Senhor. Que possamos render, Senhor, todo o nosso ser diante de ti, para que a sua graça e a sua verdade venha nos absorver por completo, Senhor. Eu declaro, Senhor, nesse lugar, um ambiente de graça, Senhor. Eu declaro, Senhor, que seja derramada sobre nós uma nova medida de graça, Senhor, nesse tempo, meu Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a graça, Senhor, vai nos encher, vai nos abundar, Senhor. Uma graça, Senhor, que vai nos mover em vida, em verdade, em amor, Senhor. Uma graça, Senhor, que venha governar a nossa vida, meu Pai. Que não seja uma graça vã, uma graça infrutífera, mas que sejamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor espera de nós, meu Pai. Que a sua graça trabalhe por nós, que a sua graça trabalhe em nós, que a sua graça venha nos transformar, Senhor, para que sejamos tudo aquilo que o Senhor, nos chamou para ser, meu Pai, porque muito mais do que chamados, Senhor, desejamos ser escolhidos por Ti, nesse novo tempo, Senhor, que desejamos, Senhor, ser escolhidos, Senhor, para poder levar a Sua bandeira, ser testemunho da Sua verdade, Senhor. Desejamos muito mais do que ser chamados, Senhor, é ser participante, Senhor, dessa graça e dessa verdade por toda a terra, até o que o Senhor venha, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Como nós vamos dar continuidade à palavra de ontem, então eu não vou fazer uma introdução longa. E o que eu quero trazer para nós nesse dia são 4 pontos a respeito da graça e da verdade, amém? Nós vamos trabalhar em 4 pontos acerca da graça e da verdade, sabendo que a graça não é uma dispensação teológica, a graça não é um conceito, a graça não é uma doutrina bíblica, a graça é a natureza de Deus impartida em nós, amém? A graça é uma natureza, a graça é uma substância que foi impartida por meio de Cristo, né, em nós. Então não é algo que Ele faz, não é algo que Ele opera, é algo que Ele é, amém? Nós temos que guardar isso dentro de nós, porque a igreja espera a manifestação da graça pela operação daquilo que Deus faz, mas a graça não é o fazer, a graça é tudo aquilo que Deus é. E o primeiro ponto que nós vamos discorrer essa manhã é: Ele não tem graça e verdade, Ele é graça e verdade. Esse é o nosso primeiro ponto, né? Se você quiser botar número 1 primeiro, Ele não tem graça e verdade, Ele é graça e verdade.
E o problema da igreja, a tentação da igreja está em amá-lo pelo que ele faz e pelo que ele tem, e não por quem ele é. Essa é uma das maiores tentações dentro da igreja, é porque nós aprendemos a amá-lo pela graça, mas não pela graça que ele é, mas pela graça que opera através da vida de Cristo. E a tentação que nós temos é amá-lo pelo que ele faz, é amá-lo pelo que ele tem e não por aquilo que ele é. E o meu primeiro conselho dessa manhã é: não queira atrair as suas mãos, queira atrair o seu coração. A igreja, não tem que buscar atrair a Deus, atrair as mãos de Deus, atrair o fazer de Deus. Nós temos que atrair o coração de Deus. É isso que Ele espera da sua igreja, amém? Que nós o busquemos o seu coração, busquemos quem Ele é, amém? Mas quando não se conhece quem Ele é, quando não sabe e não se tem esse nível de relacionamento e de intimidade, é muito fácil distorcê-lo. É muito fácil distorcer quem Deus é. É muito fácil que apareça um falso evangelho, o evangelho do fazer e não o evangelho do ser. É muito fácil, você distorcer o evangelho em seu benefício próprio, para que você viva buscando, benefícios, coisas que agradem, o nosso coração e os nossos olhos, sendo que a igreja foi estabelecida para agradar o coração de Deus, amém? Mas à medida que nós vamos o conhecendo, à medida que Ele vai se revelando a nós, à medida que vai se revelando quem Ele é, então nós começamos a vê-lo. À medida que Ele vai se revelando, nós vamos começando a ver quem Ele é, vamos começando a entender o seu coração. E até que você possa vê-lo, você verdadeiramente não entendeu o que é evangelho. Até o momento que você entenda que Deus não é Deus pelo que Ele faz, Ele é Deus por quem Ele é. E você começa a ver não só o que Ele opera, mas aquilo que Ele é de verdade, você ainda não conseguiu entender o evangelho. E quando nós começamos a vê-lo, nós começamos a enxergar conceitos, começamos a enxergar coisas que foram adicionados a esse evangelho. E quando nós começamos a conhecê-lo em intimidade, em graça, em verdade, nós começamos a enxergar que isso não é evangelho, que tem coisas em nós que nós acreditamos até hoje que era o evangelho puro do Senhor, e começamos a ver que isso não é evangelho, aquilo ali não é evangelho, isso aqui que eu estou fazendo não é evangelho. Por quê? Porque quanto mais Ele se revela, quanto mais eu vejo, mais eu consigo ver a pureza do evangelho de Cristo, e começamos a perceber aquilo que foi adicionado, aquilo que foi agregado ao evangelho por doutrinas humanas, por conceitos humanos, pela vontade do homem. E começamos a enxergar que muita coisa do que a gente achava que era o evangelho não é o evangelho. É a doutrina de homens, é a vontade de homens, são conceitos dessa terra, conceitos humanos, que foi adicionado nesse evangelho por consequência do engano. E coisas foram adicionadas que na realidade não existem, que na realidade nunca estiveram na palavra, que na realidade nunca estiveram dentro do coração e da verdade de Deus. E nós só conseguimos enxergar isso à medida que nós somos cheios dessa graça, cheios dessa verdade, a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus e paramos de buscá-lo por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E entendemos que a graça e a verdade, como nós falamos ontem, não se resolve pelo exterior. A graça e a verdade precisam estar dentro de nós. Essa vida, essa natureza, a realidade de Deus, não basta estar no nosso exterior, porque ela não começa trabalhando no nosso exterior, ela começa trabalhando no nosso interior. Foi o que nós falamos ontem lá em Hebreus 9, versículo 9 e 10.
Uma igreja que estava acostumada com ritos, com cultos, que estava acostumado, com sacrifícios, com purificações, estavam acostumados com coisas exteriores, estavam acostumados pelo esforço do homem, ver resultados no seu exterior, mas não tinham vida no seu interior, não tinha transformação no seu interior. E a graça e a verdade vêm para transformar o nosso interior, para transformar a nossa vida. Essa é a verdadeira graça, porque a verdadeira graça não é a operação de coisas. A verdadeira graça é uma graça que modifica o nosso ser, que transforma quem nós somos. Mas a graça barata, a graça banal, a graça ordinária, porque a graça de Deus ela não é ordinária, a graça de Deus ela é extraordinária, amém? A graça barata é a pregação do perdão, mas sem o arrependimento. A graça barata é o batismo sem a disciplina da nova vida. E a igreja viveu e vive ainda hoje com essa graça barata, que uns chamam de hipergraça, mas eu vou chamar de uma graça barata, de uma graça banal, que você vive a ceia do Senhor, come da ceia do Senhor, mas esquece que primeiro você tem que examinar a si mesmo. Uma graça banal que aponta ao próximo, mas esquece de olhar para si. Uma graça banal, uma graça barata, é uma graça sem discipulado, é uma graça sem a cruz, é uma graça sem morrer para si mesmo, para que Cristo viva. Uma graça banal, sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. A graça barata é a graça que eu posso viver como eu quero, partindo do pressuposto que Cristo já fez tudo por nós na cruz. E a igreja vive debaixo dessa graça barata, dessa hipergraça, e esquece que não é só sobre aquilo que Ele fez, mas a graça nos traz uma responsabilidade para nos tornarmos tudo aquilo que Ele é. Mas por que nós temos essa graça barata, essa graça banalizada dentro da igreja? Porque não conhecem aquilo que está lá em Colossenses 1, versículo 6, que foi a ministração do nosso domingo passado. Não conhecem a graça de Deus em verdade, que está em Colossenses 1, 6. Porque quem não conhece a graça de Deus em verdade, não tem problema de fazer dessa graça uma graça barata. Quem não conhece a graça de Deus em verdade, não tem problema de usar dessa graça como bem entende, distorcer essa graça e de fazer dela aquilo que bem entende e torna essa graça barata, e torna essa graça banalizada. A medida de graça que se forma em nós é a medida de graça que flui de nós. A medida de graça que é formada no nosso interior vai ser a medida de graça que nós exportamos. Então eu pergunto, qual é a medida de graça que há no seu interior? Porque a igreja busca uma graça exterior, uma graça que resolva seus problemas, uma graça que oculte os seus pecados, uma graça que esconda quem você realmente é para que ninguém veja. Uma graça que se tornou uma capa para a igreja, mas não se tornou uma vida de transformação. E a medida de graça que se forma em nós é a graça que nós vamos exportar. A medida de Cristo formado em nós é a medida de Cristo que se desenvolve dentro de nós. É uma medida de Cristo que vem ser aumentado dentro de nós. Isso que precisa ser visto dentro da igreja. Um Cristo que cresce, um Cristo que aumenta, um Cristo que desenvolve dentro de nós. Mas isso é só o início da graça. E isso é só o início do trabalho da graça. Mas a graça não termina aqui. Porque se eu entender que a graça veio apenas para transformar o meu interior, e eu coloco um fim na graça, na minha transformação, no meu benefício, a graça ainda assim continua sendo banal.
a graça ainda assim continua sendo uma graça barata, porque a graça ela não é individual, a graça veio porque ela é corporativa, é para que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Se eu trato da graça de uma maneira individual, no qual eu olho para mim, não olho para o próximo, e não estou preocupado que essa graça alcance a vida das pessoas que estão à minha volta, eu estou banalizando a graça, porque a graça não é minha, a graça não é sua, a graça é da igreja do Senhor. A graça é para que todo homem consiga novamente se achegar a Deus. Que todo homem, que toda a criação possa ser regenerado, restaurado novamente ao Senhor, para que todo homem seja levado diante de Deus perfeito. Vocês estão entendendo? Diga amém. Essa parte era a parte motivacional da palavra, né, de ontem. Na minha cabeça, quando eu estava escrevendo essa palavra, que eu até fiz eu fiz um bagulhinho, que eu nunca posto nada, né? Eu tenho, problemas. Né? Eu e a tecnologia não nos falamos muito. E quando eu estava escrevendo essa palavra, na minha cabeça estava assim, caraca, eu estou parecendo um coach motivacional. Eu estava me achando um coach, gente, nessa palavra. Na minha cabeça eu estava assim, é isso aí, vamos lá, galera. Não, entendeu? Mas o Espírito sabe de todas as coisas. Na minha cabeça estava assim, quando eu estava escrevendo. Fiz até qual é o nome daquele negócio? Um bumerangue. Escrevendo a palavra. Porque eu estava como? Empolgadíssima. Mas eu acho que o Espírito quer que, muito mais do que nos motivar, nos levar a refletir, amém? Refletir que tipo de graça, que tipo de verdade nós temos vivido, que tipo de evangelho nós temos vivido. Porque, como nós falamos ontem, para que a gente se levante como uma igreja que vai transformar esse mundo, que vai transformar essa geração, eu não posso ser participante desse mundo. Porque o velho homem não pode transformar o velho homem. Número 2. Tudo o que ele faz carrega graça e verdade como natureza. Tudo o que ele faz carrega graça e verdade como natureza. Por quê? Porque o que ele faz é resultado de quem ele é. O que o Senhor faz, tudo que Ele fez, é resultado de quem Ele é. Quando Deus fez o homem e criou ele, Ele colocou o homem debaixo de um poder controlado. Quando o Senhor criou o homem, lá em Gênesis, Ele colocou o homem debaixo de um ambiente controlado, debaixo de um ambiente de governo. Adão não fazia o que ele queria, ele vivia debaixo de um ambiente de governo, ele vivia debaixo de um ambiente controlado, e ele pôs o homem dentro desse ambiente, que nós conhecemos como Jardim do Éden, e ele coloca o homem dentro desse jardim, um ambiente que experimentava o governo de Deus, amém? Um ambiente que era cheio de Deus, cheio do governo de Deus. Vocês já pararam para pensar, ou já se indagaram, por que Deus nunca avisou Adão que havia uma serpente no jardim? Vocês já pararam para pensar que Deus poderia ter avisado a Adão, cuidado com aquela serpente, porque ela é a mais astuta de todos os animais selváticos. Já pararam para pensar por que Deus nunca avisou a Adão para ele tomar cuidado com a serpente? Deus só dá uma instrução a Adão, e a instrução deveria ser obediência. Deus só dá uma instrução a Adão, que ele deveria obedecer aquilo que o Senhor determinou dentro daquele ambiente de governo. Deus não avisou sobre a serpente. Por quê? Porque se você permanece debaixo de um ambiente de governo, a serpente não é um problema.
Se você permanece debaixo do governo de Deus, a serpente nunca vai ser um problema. Para quem que a serpente se converte em um problema? Para aqueles que deixaram de obedecer. A serpente se torna um problema para aqueles que deixam de obedecer. E a consequência de quem deixa de obedecer é ser enganado. A consequência de quem deixa de obedecer é ser enganado. Mas aqueles que permanecem debaixo do seu governo, debaixo da sua obediência, você não precisa se preocupar com a serpente. E é o texto que nós usamos domingo passado em Gálatas 3:1, que vai falar: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou para que não obedecesse à verdade? Quem distraiu vocês? Quem vos enganou? Deus não advertiu a Adão que havia uma serpente no jardim, porque a serpente não é perigosa para aqueles que obedecem ao Pai. Então, nós vemos uma igreja que tem medo do diabo. Nós vemos homens e mulheres que têm medo do diabo. Você fala de libertação, vem para a libertação, vem aqui que eu vou te mostrar como expulsa um demônio. Você fala, tá amarrado, pastor. Quero saber esse negócio de libertação, não. Mas por que a igreja tem medo do diabo? Porque ela vive fora do ambiente de governo chamado obediência. Porque quem vive debaixo do governo de Deus, debaixo da obediência de Deus, a serpente não é perigosa. Porque o que nos blinda da substância chamada engano é a obediência. O que nos blinda contra o diabo é a obediência. É a natureza de Deus em nós, é a verdade de Deus em nós, é a sua graça e a sua verdade operante em nós, que é infinitamente maior do que a substância do engano. Somente o ambiente, o lugar que Deus governa, está cheio de graça. Somente o lugar que Deus governa está cheio de verdade. Por quê? Porque graça e verdade, como nós já sabemos, não se separam. Porque Deus estabeleceu a sua graça em verdade, como está lá em Colossenses 1:6. Então, vou dar um exemplo. A primeira manifestação de graça de Deus foi depois que o homem peca, amém? E ele vai matar o primeiro animal e fazer vestes da pele do animal, tanto para Adão quanto para sua mulher, amém? Amém? Gênesis, amém? Essa é a primeira manifestação de graça após o pecado. E Deus mata o animal, faz as vestes para que eles se vestissem, para os cobrir. Mas a mesma graça vem acompanhado da sua verdade. E qual é a verdade de Deus? Deus virando para Adão e para sua mulher e dizer: Adão, você desobedeceu, então agora você precisa sair do jardim. Porque a mesma medida, a mesma dose de graça vem acompanhado da mesma dose de verdade. Elas não se separam. Porque Deus poderia muito bem. Então aqui, matei o animal, te vesti da pele do animal, tá tudo certo, tá coberto do pecado, continua vivendo aí. Não. A graça vem acompanhado da verdade. A graça foi manifesta, Deus matou o animal, eles foram cobertos, mas a verdade precisa ser manifestada na mesma medida. Adão, você desobedeceu, então você precisa sair do jardim. Só que a igreja se acostumou com a medida da graça que te beneficia, que te cobre, mas se esconde da verdade. Mas a verdade sempre vem, porque na mesma medida de graça vem a mesma medida de verdade. Porque Deus está chamando a sua igreja de volta para o seu governo. Porque aonde Deus governa, há graça e verdade. Porque Ele quer que a igreja entenda verdadeiramente o que Ele é. O que é a graça, o que é a sua verdade. Porque tudo o que você acha que é graça, fora do governo de Deus, é desgraça.
A serpente não representava nenhum perigo, porque o homem estava desenhado para um ambiente, para um âmbito que se chama eternidade. O desenho original do homem era um desenho que o homem estava destinado à vida eterna, a um ambiente, a um âmbito de eternidade. E nesse ambiente de vida eterna, e nesse ambiente de eternidade, a serpente não é um perigo. Sabe por que as pessoas buscam o conhecimento sobre a serpente? Porque é uma boa maneira de fugir da obediência. As pessoas buscam saber sobre a serpente. Vocês sabem que eu não estou falando do animal, amém? Sei lá, às vezes bate uma dúvida assim, né? Ai, glória a Deus, Pai. O quanto mais nós queremos saber da serpente, é porque mais temos falado com o engano. Quanto mais você busca saber da serpente, é porque a substância que está dentro de você está mais próxima do engano. A igreja passou muito tempo buscando uma teologia baseado em entender de demônio, saber do demônio. Eu conheço crente que deve saber muito mais da operação do diabo do que o próprio que trabalha com as coisas do diabo. Eu conheço muita gente que se aprofundou em entender como funcionam as outras religiões para saber a operação, os nomes, quem é, quem não é, quem entra, quem sai, quem governa, quem não governa, mas nunca foi governado pela graça e pela verdade de Deus. Porque a substância do seu interior falava muito mais com o engano do que com a verdade de Deus. Quanto mais nós perdemos daquilo que Ele está edificando, mais nos perdemos da sua graça e da sua verdade. Quanto mais nós nos perdemos, tiramos o nosso olhar, perdemos o nosso foco daquilo que Ele está edificando, mais nós nos perdemos da sua graça e da sua verdade, mais somos distraídos, enganados, mais ficamos desfocados, mais distante ficamos do coração de Deus. Sabe qual é o problema de um líder enganado? Quem é líder aí? Levanta a mão. Não fica com medo não, que eu não vou te expor, não vou te chamar aqui na frente. Levanta a mão, o líder dessa casa. Muito obrigado, quero ver a mão lá no alto. Se eu mandar você ficar até o culto final com essa mão levantada, tu fica em crente. A gente pode abaixar, vai dar tudo certo. Eu tô boazinha hoje. Sabe qual é o problema de um líder enganado? É que tudo que você produz será engano. O problema de líderes enganados, de uma igreja enganada, de líderes enganados nessa geração é que tudo aquilo que ele produz será engano, porque você não pode produzir nada diferente da substância que está dentro de você. E esse é o maior receio de um pai espiritual. Esse é o maior receio de um pai na fé, é que aqueles que estão debaixo da sua administração comam do engano. Essa tem que ser a maior preocupação de um pai espiritual. Que os seus discípulos, aqueles que estão debaixo da sua administração, comam desse engano. Como Paulo estava preocupado, como nós falamos ontem lá em 1 Coríntios 11, versículo 3. Que ele estava preocupado que assim como Eva foi enganada, que eles também fossem enganados. Paulo estava preocupadíssimo que o povo de Corinto, que a igreja do Senhor, aqueles que estavam debaixo da sua administração, comessem do mesmo engano que Eva comeu, porque esse engano iria os afastar da pureza, da simplicidade, da fidelidade de Cristo. Por que afasta daquilo que é Cristo? Porque o governo é outro. Por que a preocupação de vocês serem alimentados pelo engano e permanecerem com esse alimento dentro de vocês? Porque se vocês comerem, tudo aquilo que fizerem vai terminar em morte.
Quem come do engano, tudo aquilo que faz, tudo aquilo que produz, acaba em morte. E não é uma morte física, amém, igreja? É uma morte espiritual. Assim como Adão e a sua esposa morreram. É uma morte espiritual. E por que nós somos chamados a comer então de Cristo? Por que nós somos chamados a desfrutar de Cristo? Por que nós somos chamados para comer dessa graça e dessa verdade? Porque a graça e a verdade é a blindagem, a resistência, é a arma contra o engano. E por isso que nós somos chamados a comer de Cristo, porque é isso que vai nos respaldar, é isso que vai nos blindar, é isso que vai nos dar resistência, é isso que vai nos fortalecer contra o engano. Não se engane, o engano opera dentro da igreja. Você não vai encontrar o engano lá fora. O pior engano não é o que você encontra lá fora. O pior engano é o que está dentro da igreja, matando os filhos de Deus. E por eles serem como Adão, ainda comerem, beberem, reproduzirem-se, eles acham que estão vivos, mas nós vemos a decadência de uma igreja morta, porque está cheia do engano. Por isso que até o final da vida de Paulo, ele está alertando os seus discípulos a falarem a verdade, a não se afastarem da verdade, porque o engano está dentro da igreja, e as pessoas que fazem da graça uma graça barata vão buscar pelo engano, elas vão buscar pelos falsos mestres, elas vão buscar por aquilo que as satisfazem, que não dói, os ouvidos. É o que diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela está debaixo de outro governo. O maior engano não é o que está lá fora, que você consegue ver, que você fala, olha como eles estão enganados. E eu pergunto, e você? Como você está? Está cheio de graça e verdade? Ou há algo de engano dentro de você? Ou há algo que não é o evangelho genuíno de Deus dentro de você? E eu não estou aqui para que você seja apontado. O que eu quero é edificar uma igreja na graça e na verdade. E para isso, nós temos que remover de nós tudo aquilo que é engano. Temos que aprender a olhar para nós, a examinar a si mesmo. Para que não fique nada, nenhum resquício do velho homem em nós. Porque o engano é operante e ele vai se estabelecer em um trono. É o que diz a palavra em Apocalipse. O engano vai se estabelecer em um trono. A palavra vai dizer para nós em Apocalipse que o anticristo vai se manifestar e ele vai se assentar no trono, que era o trono, que ele vai achar que era o trono de Deus. Ele vai se estabelecer. O governo do engano está crescente e operante, e é necessário uma igreja que resista, que se coloque de pé, que venha confrontar o engano. Mas para isso não pode haver engano em nós. É necessário uma igreja que entenda o que está acontecendo, que não fique alienado com as coisas que estão acontecendo. Não é sobre pessoas, não é sobre as coisas dessa terra. Pode ter sido absolvido, mas a culpa havia. Então entenda, tudo está caminhando para uma nova ordem, que não é de Deus. Tudo está convergindo para que tudo aquilo que está escrito aconteça. E a igreja não pode ficar alienada e falar, a sua guerra, querido, não é contra a internet. A palavra vai dizer que a nossa guerra é contra principados, potestades, as hostes malignas. Não é contra o homem, é contra o sistema que opera através do homem. É um sistema de morte, um sistema de engano, um sistema de mentira, que não está só lá fora, que está dentro da igreja. Porque nós vemos muitos da igreja com o mesmo discurso do Papa. Porque, afinal, ele é o representante da igreja, ou não é?
Ele não é o representante da Igreja Católica? E o Igana está onde? Na igreja. Deus está buscando de nós, homens e mulheres, como Filemon. A palavra em Filemon 1, versículo 21, vai dizer assim: escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que aquilo que te peço. Deus está procurando uma igreja obediente, uma igreja de homens e mulheres que sejam como Filemon. Olha só, escrevo-te confiando na sua obediência e sabendo que farás ainda mais daquilo que te peço. Essa é a expectativa do coração de Deus quando olha para nós. Que Ele possa confiar na obediência da sua igreja e que nós faremos além daquilo que Ele nos pede. Porque sabemos da sua verdade, sabemos da sua graça, conhecemos o seu coração. Mas uma igreja que desconhece tudo isso não consegue caminhar em obediência e muito menos fazer além daquilo que Ele pede. Deus nos chamou para fluir na sua vida. E só há como fluir na sua vida através da obediência. Não existe fluir de vida para homens e mulheres desobedientes. E a garantia é que Cristo em nós nos respalda. Cristo em nós vai nos respaldar. A sua graça vai nos sustentar. Esse é o respaldo. Deus está procurando homens e mulheres obedientes. E o que vai determinar o quanto Deus nos acha confiáveis e fiéis é o nosso nível de obediência. Deus está procurando uma igreja disponível. Uma igreja disponível para obedecer. Não uma igreja disponível para fazer aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, dentro do tempo dela, mas uma igreja disponível para obedecer o que lhe for confiado. Uma igreja que esteja disponível a obedecer aquilo que o Pai confia nas suas mãos. Uma igreja que tenha uma agenda livre para servi-lo. Uma igreja disponível para caminhar nas suas obras. Uma igreja disponível em obediência. Uma igreja disponível para crescer. Uma igreja disponível para ser aquilo que Ele é. Mas sabe qual é o problema da igreja? E sabe o que atrasa a manifestação do propósito eterno de Deus? É que tem gente com a agenda mais ocupada do que a agenda de Deus. Sabe o que atrapalha a manifestação do propósito? Sabe o que atrapalha a volta de Cristo? É que Deus, quando olha, encontra uma igreja que está mais ocupada do que o próprio Deus. Uma igreja que não está disponível na hora que Ele quer. Fala assim, calma aí, Deus, agora não, eu estou resolvendo os probleminhas. Me chama daqui a pouco. Número 3. Para tudo que Ele nos mande edificar, sempre haverá graça e verdade. Para tudo que Ele nos mande edificar, sempre haverá graça e verdade. Por tudo aquilo que Ele nos manda edificar e tudo aquilo que Ele edifica é edificado em graça e em verdade. E é por isso e é por essa razão que tem muitas coisas que nós edificamos que carecem da sua natureza. E tudo aquilo que carece da sua natureza é porque não nasceu de Deus. Tudo aquilo que carece na edificação de graça e verdade, se aquilo que edificamos carece de graça e verdade, é porque não nasceu do coração de Deus.
Porque tudo aquilo que Deus edifica, tudo aquilo que Jesus edifica, tudo aquilo que o Senhor edifica, é edificado em graça e verdade. E se tem algo que nós fazemos que carece dessa graça, que carece da verdade de Deus, é porque aquilo que nós estamos fazendo carece da sua substância, carece da sua natureza, carece do próprio Deus. Porque não nasceu de Deus. E Deus não sustenta aquilo que Ele não cria. Deus não sustenta a criação do homem. Deus não sustenta o que Ele não cria. Deus não está comprometido com as nossas invenções. Ele está comprometido com o seu desenho. Ele está comprometido com o seu propósito. Ele está comprometido com o seu plano perfeito. E é por isso que a igreja do Senhor é sustentada por Ele há mais de 2000 anos. 2000 anos de perseguição, 2000 anos das pessoas do engano, da morte, da serpente, tentando consumir e derrubar a igreja do Senhor. Mas o que tem a natureza dele, Ele sustenta. Aquilo que tem a natureza dele, Ele sustenta. E é por isso que mais de 2000 anos a igreja, ela é perseguida, a igreja é difamada, a igreja é apedrejada, mas ela se sustenta no tempo. Por quê? Porque não é criação do homem, nasceu do coração de Deus. Eu vim edificar a minha igreja. Deus está comprometido com o que tem a sua natureza. E a única maneira de Deus se comprometer com você, querido, é que você tenha a natureza dele. A única maneira de Deus se comprometer com a sua vida é que você tenha a natureza dele dentro de você, que seja achado em vós a sua graça e a sua verdade. Porque Deus está comprometido com a sua natureza, com aquilo que tem a sua natureza. E o que não tem, Ele não se compromete, Ele não reconhece. Então tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que está à sua volta, tem que ter um selo de garantia. E o selo de garantia é ter a natureza de Deus, ter a substância de Deus. Tudo que você venha edificar precisa de um selo de garantia. E o selo não é o Inmetro. Não é o Inmetro que vê essas coisas? Anvisa, Inmetro, sei lá o quê. O selo de garantia é a natureza de Deus. Porque nisso Ele está comprometido. E esse era o ponto da igreja de Hebreus, que nós falamos de Hebreus 9. Que eu mencionei rapidamente no início. Esse era o ponto da igreja dos Hebreus. O problema era que a sua natureza não tinha sido formada neles. Eles sabiam cultuar, eles sabiam sacrificar, eles sabiam ofertar, eles sabiam purificar, eles sabiam fazer tudo que era exterior. Mas a sua natureza não tinha sido formada neles. A sua natureza não havia transformado eles. Então Deus olhava, Deus passava um radar e dizia: eu vejo o que eles estão fazendo, eu vejo os sacrifícios, eu vejo o culto, eu vejo a purificação, eu vejo eles cheios de símbolos, mas eu não vejo a minha natureza, eu não vejo o meu filho. E Deus está passando um scanner pela igreja e olhando, eu vejo que eles servem, eu vejo que eles fazem, eu vejo que eles cultuam, mas cadê o meu filho? A primeira coisa que Deus está olhando não é o que você faz, Ele está procurando a natureza do seu filho em nós. Você pode ser um ótimo profissional, se não tiver a natureza dele, querido, vai passar batido. Hebreus 1, versículo 1 vai dizer: antes Deus os falava muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Por muito tempo Ele falou através de sombras, de símbolos,
pelos profetas, mas nesse tempo ele fala pelo Filho. E a expressão pelo Filho, em Hebreus 1, versículo 1, está dizendo que ele fala no Filho. Dentro, pelo Filho. Não é pelo Filho, é dentro. Através do Filho. Porque se não está no Filho, não serve de nada. Mas se você está no Filho, você se torna como Pedro. Pedro prega 2 mensagens. E em 2 mensagens que ele prega, depois que eles recebem o Espírito Santo lá em Atos, em 2 pregações, em 2 mensagens, se converte 8.000 pessoas. Mas se você não está na natureza de Deus, você pode pregar 8.000 mensagens e nem 2 se converter. Essa é a diferença dos que têm a natureza e dos que não têm a natureza. Em 2 mensagens, 8.000 pessoas se converteram. Mas se você não tem a natureza de Deus, se não tem a substância de Deus, você pode pregar 8.000 mensagens que nem 2 vão se converter. Pedro não tinha oratória, Pedro não tinha estudo, Pedro era pescador, que era a profissão mais básica daquela época entre os judeus. Ele era humilde. Ele não tinha uma boa oratória, mas ele tinha algo que os fariseus não tinham. Ele tinha algo que os mestres da lei não tinham. Ele tinha algo que os doutores da lei não tinham. Ele tinha algo que os doutores da lei não conheciam. Ele tinha a natureza de Deus impartida dentro dele. Ele tinha a natureza de Deus em si, pelo Espírito Santo. Ele tinha a natureza do Senhor dentro dele, que foi impartida a ele pelo Espírito Santo de Deus. E não importava o seu pouco estudo, a sua oratória, não importava o seu temperamento, porque quando a natureza de Deus entra, tudo é transformado. E a igreja do Senhor é como Pedro. Nós temos algo que eles não têm. Nós temos algo que os mestres da lei, que os doutores da lei, que os sábios dessa terra não têm. Nós temos a natureza de Deus impartida em nós pelo Espírito Santo. Então, quando você garante que o que Deus está formando nas pessoas não sejam bons pregadores, ou bons cantores, ou bons líderes, se você garantir que aquilo que está sendo formado nas pessoas seja o Filho de Deus neles, então você vai ter a garantia que Deus os sustentará. Se você tem a certeza que você que é líder está formando nos seus discípulos, não que eles se tornem bons pregadores, bons cantores, bons dançantes, bons profissionais, mas que você se garantize que o que está sendo formado neles é a vida do Filho de Deus, é a natureza do Filho de Deus, então Deus vai sustentá-los. Por isso que aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos tem que nascer de Deus. Tudo que você é e tudo que você faz tem que nascer do coração de Deus. Porque boas intenções sem a sua natureza não basta. Boas intenções sem a sua natureza não basta. Não é suficiente a boa intenção. Se não tem a natureza de Deus, não basta. Não é suficiente. Não é eficaz. O único que se sustenta no tempo é aquele que tem a sua natureza. Se você quer que aquilo que você faz tenha um eco eterno, perdure eternamente, tem que nascer da natureza de Deus, tem que nascer do coração de Deus. O que não tem a sua natureza é aquele que conversa com a serpente.
O que não tem essa natureza é aquele que se alimenta do engano. O que não tem a sua natureza é o homem sem glória. E a finalidade e o fim daqueles que conversam com engano, que se alimentam da serpente. E a sentença do homem sem glória, que o homem sem glória é o homem sem a natureza de Deus, é a única, é a seguinte: o dia em que comeres, certamente morrerás. O que vai garantir que não se perca aquilo que está sendo edificado é que seja formado a natureza de Cristo em nós. A garantia para que aquilo que está sendo edificado não se perca é a formação da natureza de Cristo em nós. É que a sua natureza seja impartida aos santos. Temos que conectar as pessoas com a natureza da graça. Temos que conectar as pessoas com a natureza da verdade. Então, tudo aquilo que você edificar, o tempo não levará. Tudo aquilo que nós conectamos à graça e à verdade de Deus, o tempo não leva. Tudo aquilo que não está conectado, que não está alinhado à sua natureza, Deus não tem problema em descartar. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Deus é amor, amém? Mas não romantize Deus. Deus é amor, mas não romantize o amor de Deus. Ele é amor porque Ele provou o seu amor para conosco quando entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele é amor porque Ele nos reconciliou com Ele através da morte do seu Filho. Mas não romantize o amor de Deus. A garantia de permanecermos em tudo aquilo que nós somos e edificamos é ter a sua natureza, porque esse é o único compromisso de Deus. O compromisso de Deus não é comigo, não é com você. O compromisso de Deus é com Ele mesmo. E é por isso que Ele procura a sua natureza em nós, porque o seu único compromisso é com Ele mesmo. Então Ele está procurando dentro de nós a sua vida, a sua natureza, a sua substância, para que Ele possa se comprometer conosco. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Porque para o Senhor, a sua natureza não está comprometida com afeições pessoais. A natureza de Deus não está comprometida com relacionamentos interpessoais por afeições, por afetos. Essa é a forma banal que os homens se conectam. Deus se conecta pelo Espírito, Deus se conecta pela sua natureza. Essa deveria ser a nossa conexão. Não por afetos, porque os afetos uma hora mudam, uma hora se desfazem. Mas uma conexão pelo Espírito, uma conexão pela natureza de Deus, ela é eterna. O problema das pessoas é que elas buscam afeições interpessoais, mas são vazios da natureza de Deus, que é a única que permanece eternamente. Deus não é comprometido com afeições pessoais. E é por isso que Jesus vai dizer, quando a sua mãe e seus irmãos vão procurá-lo. E o que ele vai falar? Jesus está ministrando a palavra, está discipulando. Aí chamam Jesus, sua mãe está lá na porta, seus irmãos vieram te buscar. Você imagina a mãe de Jesus, que o criou, o gerou, o alimentou, o sustentou, guardou a vida dele, se preocupou com a vida dele, ouvir do próprio filho: minha mãe, meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque Deus não está comprometido com afeições pessoais, Ele está comprometido com a sua própria natureza. Ele está comprometido com a natureza de Deus. Ele está comprometido com a sua graça, com a sua verdade, com aquilo que Ele é.
Mas antes de edificar, de você poder edificar com graça e verdade como substância, nós temos que nos arrepender. Nos arrepender de tudo que nós edificamos sem a graça e a verdade de Deus. Antes de você edificar com a graça e com a verdade, com a natureza de Deus, você tem que se arrepender de tudo aquilo que você está edificando sem Ele. De tudo aquilo que você já edificou sem a sua graça, sem a sua verdade, sem a sua natureza. Porque com o que edificamos é mais importante do que o que edificamos. Se fosse você, notava isso, querido. Com o que edificamos é mais importante do que edificamos. Porque como está lá em 1 Coríntios 3, o fogo vem para todos. O fogo do Senhor que vem consumir as obras, para saber se elas são obras boas ou más, elas vão chegar para todos. Então, com aquilo que nós estamos edificando, é mais importante do que você está edificando. E é por isso que para edificar na natureza de Deus, você tem que se arrepender do que você edificou sem Ele. Do que você edificou sem sua graça e sua verdade. Porque as boas intenções te podem fazer edificar de forma correta. As boas intenções podem fazer você edificar, né? Certo, olha que bonito o prédio que eu fiz, olha que bonito o que eu estou fazendo, né? Nossa, por quê? Porque eu tenho uma boa intenção, então eu estou fazendo tudo bonitinho, tudo direitinho. Mas as suas boas intenções em edificar corretamente não servem. Só a sua natureza te faz edificar com o que Ele quer. Não é sobre edificar, não é sobre estar certo ou errado. Não é sobre estar bom ou mal o que você está edificando. É sobre você edificar com o que Ele quer. E o que vai te garantir que você edifique com o que Ele quer é você se preocupar em ter a sua natureza. Então não é sobre, pastora, mas o que tem de mal eu fazer isso ou aquilo, né? O que tem de mal, o problema não é o que tem de mal, o problema não é o que edificamos, mas como nós edificamos, porque os materiais corretos no uso dessa edificação, o fogo não consome. O material correto, o fogo não consome. Que está lá em 1 Coríntios 3:11, né? Que vai falar dos materiais: ouro, prata, pedras preciosas. Ou você vai edificar com feno, madeira e palha. Eu não vou me aprofundar nisso, mas no retiro nós temos uma palavra sobre isso, amém? No retiro nós temos uma palavra específica de reino que fala sobre as obras. O que eu quero que você entenda é que em um tempo de edificação, tudo que não se pode mudar é o fundamento. Porque o fundamento já foi posto. O fundamento já foi lançado. Então tudo que é edificado, o que não se pode mudar é o fundamento. E fundamento tem a ver com natureza. Fundamento é igual à natureza. Então tudo que nós edificamos, o que não pode mudar é a natureza desse fundamento. Porque tudo que não for Cristo será removido. Tudo que não for Cristo será consumido pelo fogo. Temos que remover tudo que é fundamentado na nossa vida que não seja Ele. Temos que remover todo o fundamento na nossa vida que não tenha a sua natureza, que não seja Ele. Temos que nos arrepender de tudo que foi edificado pelo nosso próprio esforço, sem a sua natureza, sem achá-lo. Se nós olhamos para algo dentro de nós e nós não conseguimos achá-lo, temos que remover, temos que tirar, porque Deus não se compromete com essa edificação. Tudo que foi construído em nós e através de nós, que ele não seja visto, que ele não seja achado, tem que ser removido de nós. Porque o esforço humano, o seu próprio esforço, quando passar pelo fogo, não sobrará nada.
A igreja tem que edificar unicamente com Cristo. Unicamente com Cristo. A igreja não precisa de nada. A igreja não precisa de estratégias. A igreja não precisa de jeito. A igreja não precisa da intervenção do homem. A única coisa que a igreja precisa para edificar é de Cristo. Porque o que é edificado na natureza certa, com o material certo, permanece eternamente. Número 4 e último, para a glória de Deus. Quando a graça e a verdade se unem, o que produz é glória. Quando a graça e a verdade se unem, o que produz é glória. Quando aquilo que nós estamos edificando responde à natureza de Deus, o que se vê é glória. Quando aquilo que nós estamos edificando tem a substância de Deus, tem a sua graça, tem a sua verdade, tem a sua vida, o que nós vemos é glória. Quando aquilo que estava fundamentado era a aparência, é esforço humano, é vontade própria. Quando algo é edificado com aquilo que não é Ele, precisa ser removido para que venha o ajuste. Para quê? Para que passemos a edificar cheios dEle. É necessário ser cheio dEle para edificar. Por quê, pastora? Porque o que nós temos que ver depois que edificamos é a sua glória. E eu vou dar o exemplo que eu sempre dei. Eu sempre dei ao longo da nossa caminhada. E entenda, eu não estou tirando a responsabilidade do preparo, amém? Amém, igreja? Talvez a nossa... Alguém entende de música aí? Levanta a mão. Não, músico mesmo, que entende de música. Tem que ser músico, né? Estudante, se formou lá, sei lá, no Vilas Boas. Não é músico de internet. Tem que ser formado. Talvez estão subindo a minha banda. A minha, só vou ficar aqui que eu vou falar bem de vocês agora. Talvez a nossa banda não seja a melhor. E eu não tô tirando que eles não tenham que se preparar, amém? Porque eles têm que se preparar não para o mundo dizer e certificá-los que eles são os melhores, mas porque eles têm que ser melhor para Deus, amém? Mas se eles, mesmo não sendo os melhores, estiverem cheios da vida de Deus, cheios da natureza de Deus, cheios da graça e da verdade, nós não levaremos as pessoas a Deus, nós trazemos a presença. Uma banda, né? Músicos bons, não é aqueles que conduzem as pessoas a Deus, é aqueles que trazem e atraem o trono de Deus para a terra. E somente pessoas cheias de graça e de verdade, cheios das suas substâncias, têm a capacidade de fazer visto, ser manifesto a glória de Deus, de atrair o seu trono, de atrair a sua presença, porque é fácil, através da música, dos acordes, das batidas, comover o coração de pessoas emocionadas e chegarem, ai meu Deus, eu estou com Deus, eu quero ver trazer Deus para a terra. Eles podem não ser os melhores. Mas se forem conduzidos em graça e em verdade, eles vão atrair a presença de Deus. Eu não quero comovê-los. Eu quero atrair a presença do Pai. Viu? Falei bem deles. Eles acharam que eu não ia falar bem deles. Falei bem deles. João 1:14, voltamos para João 1. Vai dizer que... Deixa eu abrir lá. João 1:14 vai dizer
que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como o unigênito da parte do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Vimos a sua glória. A glória não é algo que se sente, a glória é algo que se vê. Vimos a sua glória. A sua glória é Ele sendo visto, não é uma sensação. A sensação é a presença. Quando nós sentimos Deus, ficamos arrepiados, né? Sentimos, isso é a presença, mas a glória se vê. Vimos a sua glória. Ele veio e andou entre nós e habitou entre nós. Quando Deus se torna, né, habitação, quando nós nos tornamos a sua casa, quando Ele mora em nós, quando Ele habita em nós, quando a sua natureza nos enche de graça e verdade, o que é visto tem que ser a sua glória. Como se vê a glória na nossa geração? A glória, ela é vista não por uma experiência de culto. Ver a sua glória é o fruto de se edificar com a sua natureza. Ver a sua glória é fruto de você ser edificado pela sua natureza e de você edificar com a sua natureza. Ver a sua glória é fruto de estar cheio de graça e de verdade. Não é uma sensação, não é um arrepio, não é uma experiência de culto. Ver a sua glória é edificar na sua natureza, é estar cheio da sua graça e da sua verdade. Vocês estão entendendo? A glória dele precisa ser vista, igreja. A glória dele precisa ser vista. O resultado de ser cheio de graça e verdade é que nós vemos a sua glória. E o que nos falta não é uma boa igreja. O que nos falta não são bons pregadores. O que nos falta não são bons cantores. O que nos falta na nossa geração é sermos livres do engano para que possamos ver a sua glória. O que falta para a igreja não é novas igrejas, né? Não estou dizendo que sou contra a expansão, amém? Eu estou dizendo que o que falta é que a sua glória seja vista. Mas para isso o engano precisa ser removido. Porque quando o engano é removido, somos cheios da sua graça e da verdade. Então a glória dele é vista quando ele se torna verdadeiramente, né, a nossa habitação. E quando ele habita dentro de nós, e a sua natureza nos absorve, nos toma conta. O que é visto é a sua glória. Por isso nós somos chamados a vê-lo, para sermos transformados de glória em glória, de glória em glória. Glória não é falar dele, é expressá-lo, é que ele seja visto. Glória não é falar, glória não é sentir, glória é torná-lo visto. Quando a glória está, ele está. E quando ele está, o único efeito que é produzido em nós é transformação. Porque não é uma sensação, a glória é uma realidade que é vista. E ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Vimos a sua glória. A glória, ela tem que ser vista. Por isso que a palavra vai dizer: até toda a terra está cheia da sua glória, até que toda a terra possa vê-lo. Até que toda a terra esteja cheia da sua glória. Não é um ambiente, não é fumaça, não é o céu descer. É que ele seja visto em toda a terra. Até que toda a terra esteja cheia da sua glória. Até que todos possam vê-lo. Até que todos possam vê-lo. Até que todos possam vê-lo. A garantia de transformação, a sua glória. A garantia de transformação é ver a sua glória. Temos que ver a sua glória. Somos transformados naquilo que contemplamos. O que você tem contemplado? O que você tem olhado? Contemplar é ver com atenção. Contemplar é olhar fixadamente. E nós somos transformados naquilo que nós contemplamos.
Sabe por que tem uma igreja cheia de engano? Porque é isso que elas têm olhado, é nisso que elas têm contemplado. E elas são transformadas naquilo que elas olham, naquilo que está fixo o seu olhar. Mas em 2 Coríntios 3, versículo 18, eu vou terminar nesse versículo. Glória a Deus. 2 Coríntios 3, 18 vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor dos Espíritos. Mas todos nós, com o rosto descoberto, sem véu, sem sombra, sem aparência, com o véu descoberto, com o rosto descoberto, contemplando e refletindo como num espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória. Então eu estou vendo, eu olho para Ele e vejo a sua glória, e aquilo que eu vejo, aquilo que eu olho fixadamente, aquilo que eu contemplo, eu sou transformado de glória em glória, de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Só quando nós edificamos com graça e verdade, com a sua natureza, só quando nós somos livres do engano, a sua glória pode ser vista. A igreja foi chamada para ser a expressão da sua glória. E glória é tudo dele que pode ser visto em nós. Glória é tudo aquilo dele que pode ser visto em nós. Vocês estão entendendo? Diga amém. Vocês creem? Diga amém. Então fique de pé que nós vamos orar.